Olá, sou Dalberto Gomes, estamos aqui para mais um encontro na Sala com Poesia Cult, uma parceria com a Sociedade da Ciência do Sentir. A nossa proposta é entrevistar um poeta e apresentar diariamente, no decorrer da semana, um dos seus poemas. Olá, eu sou a Marisa Queiroz. Queria pedir a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários e que também ative o sininho. Isso nos ajuda muito a prosseguir com esse projeto. E siga-nos no Instagram. Obrigada. Obrigado. Seja bem-vinda ao nosso Poesia Cult. Nós vamos dar o início à nossa Poesia Cult. Marisa irá uma leitura breve aqui. Bem-vinda, Neudemar Santana, poeta, musicista, ativista. Peraí. Espera aí um pouquinho. Tá, vai, desculpa, repete. Está gravando. Vamos Tá lá. gravando. Bem-vinda, Neudemar Santana. Você é poeta, é ativista cultural, sociocultural, né? Autora de alguns livros, não é? Dentre eles, Matizes Africanas, tem o Melhor Pedaço de Mim, A Coragem da Palavra. E, bom, você, pelo jeito, faz muitas coisas, né, Neudemar? E, para começar, nós gostaríamos de saber como foi a sua jornada como poeta. E, para começar, nós gostaríamos de saber como foi a sua jornada como poeta, como você iniciou o seu processo de escrita. Boa tarde a todos, é uma honra fazer parte desse encontro maravilhoso Obrigado. com Marisa e Dalberto. E essa minha vida literária, ela se iniciou muito cedo, com meus pais e tudo, mas eles não me davam muita confiança, né? Daí, lá para os 38 anos, mais ou menos, vi falando um monte de coisa, né? Escrevendo muita coisa e mandando para os amigos, até que aflorou mesmo quando eu tinha uns 40 anos, né? Eu vivi um grande amor e aí mandava cartas para ele para mim, e essas cartas foram transformadas em poesia, né? E daí eu fui, né, lendo mais, né, escrevendo mais, né, enxugando aquelas coisas que eu fazia, né? Até que em 99 eu conheci Teresa Drummond, que me deu uma boa orientação. E em 2005 eu lancei o meu primeiro trabalho, Melhor Pedaço de Mim, que era só de poesias, falando um pouco sobre esse grande amor que eu vivi e falando de meus sentimentos, né? Só que com uma boa orientação da Teresa Drummond, que eu fiz oficina com ela. Uhum. Depois disso, eu fiz oficina com Cairo Trindade, que foi, para mim, o meu grande mestre, né? E lancei o meu segundo trabalho, Contos e Crônicas, né? Que se chama Armadilhas. E eu fiz com ele. Foi um grande professor, além de ter sido um dos meus grandes amigos e um dos meus melhores amigos, com quem eu aprendi muito, aprendi demais sobre a vida, antes de mais nada, né? Sobre a literatura, sobre o ato de escrever e sobre o ato de me dar ao que eu estava escrevendo, né? Lancei, então... Sim, fale. Não, a pergunta está interligada.
quais foram suas referências literárias, além das cartas de amor, né, de amor, quais foram suas, e são, né, suas referências literárias, querida, para fazer toda essa gama aí? Olha só, exatamente. Em 1999, eu conheci numa arena lá em Campo Grande, Dalberto Gomes, e eu o vi no palco a primeira vez. Alguém? Eu achei muito. Dalberto Gomes, você. Eu achei peculiar demais a sua forma de falar, Meu a Deus. sua forma de se dar, a sua forma de se entregar. E eu fui procurar saber de você. Fui ler seus livros, fui ver você várias outras vezes, e daí eu fiquei muito curiosa. Conforme a Teresa mesmo orientou, eu passei a ler mais os nossos autores contemporâneos. Aí conheci Tanusse Cardoso, que também foi uma grande referência. Eu tenho lido até hoje todos os livros dele, como eu tenho lido todos os seus livros, Dalberto. Daí, no dia da queda das Torres Gêmeas, eu conheci Cairo Trindade. Eu Olha, fui receber um prêmio de melhor intérprete na UEB e conheci Cairo Trindade. E aí foi mais uma paixão literária. Então, só aí eu já tenho 3 nomes de peso para minha formação. Além disso, eu comecei a ler. Aí eu lia tudo. Eu lia poesia, eu li Machado de Assis, que eu já tinha lido quando era jovem, mas voltei a ler. E aí eu fiquei com uma fome literária, vamos falar assim, e li tudo que aparecia na minha frente. Inclusive o Cairo, uma vez ele me orientou. Neudemar, você tem que ler coisas boas, coisas maravilhosas e coisas ruins. Por que as coisas ruins? Para você não cometer aqueles erros. E daí eu fui. Então, a minha base mesmo são esses três autores que eu citei. Ah, Dalberto, pela sua forma irreverente de se dar, de falar. Eu nunca tinha visto. Tanusse, eu conheci Tanusse lá na Cobal do Maitá. Eu fiquei, tanto quanto pelo Dalberto, eu fiquei apaixonada por ele, pela forma dele falar, pela forma de se dar. E Cairo Trindade. Realmente são esses autores. Você nunca soube disso, Marisa. A Marisa também nunca soube disso, mas foi o que eu precisava para eu soltar certas amarras. E com isso, soltei a língua, soltei a escrita, soltei a pena. soltou o Agora, claro, vários outros. é gratificante isso. Soltou o melhor de você, que bom. Como é, Ah, soltei. como é então o seu processo de escrita, tendo passado por essas fases de idealizações, de ter conhecido Alberto, Cairo, Lucy, como é que ficou então o seu processo de escrita? E você tem algum ritual, alguma coisa para escrever? Olha, esse meu processo, eu me considero muito primitiva. Esse processo ocorre quando eu sinto uma forte emoção, seja de alegria, de tristeza, e eu começo a rabiscar, começo a criar ali aonde quer que eu vá. Aí eu sempre levo caneta e papel. Então eu solto a pena, né? Escrevo, 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 aí guardo. Depois, com mais calma, aquilo nasce de uma forma mais limpa, né? Então eu limpo tudo, né? Aí tiro
aquelas coisas feias, né? Excesso de verbos, rimas pobres. E lembro de quem faz muita coisa linda, aí vou lá, leio, vou e volto até que nasce. Então, teve uma época, o Edir Meirelles, quando ele era presidente do sindicato, ele pediu para que vários poetas fizessem um trabalho com relação ao Dia da Consciência Negra. Então, eu fiz. Mas eu fiz falando sobre as coisas que eu era contra. Por exemplo, eu sou contra as cotas raciais, eu sou contra muita coisa que se falam dos negros. E eu fiz um trabalho assim bem, eu quero dizer, bem ríspido, bem cruel. Mostrei para ele, e aí ele falou assim: olha, Neudemar, porque vai vir gente aqui, vai vir representante disso, representante daquilo, faz uma coisa mais suave. Pois bem, eu estava indo para o centro da cidade trabalhar com moradores de rua, e de uma hora para outra começou a vir um monte de coisa. Estava dentro do ônibus, aí eu apanhei meu lápis, minha caneta, apanhei meu papel, que não era muito, aí fui, rabisquei, aí trabalhei, voltei para casa na ânsia de pôr tudo assim, pratos limpos, né? Aí foi, né? Aí criei resultado. 5 horas da manhã eu acabei um trabalho que é um cordel que fizemos em Redondilha Maior, e é um trabalho que me dá muita alegria, porque eu falo dos meus ancestrais, sabe? Então eu crio assim, eu crio nessa loucura, nessa febre, e aí vai. Olha, justamente está aí, né? A pergunta seria, mas você já respondeu, já mais do que a metade, são os temas recorrentes que você utiliza nos seus trabalhos, da poesia, tudo isso. Mas você explicou muito bem que é um resgate da ancestralidade, do negro, um contexto político dentro desse seu conceito. Então, querido, então você já respondeu mais ou menos esta pergunta, né? E agora a pergunta é o seguinte: você tem algum bloqueio criativo no teu trabalho? Alguma coisa que te deixa assim, meio em dúvida, eu escrevo ou não escrevo? Algum bloqueio criativo? Você tem isso, querida? Ou você já teve? Não, nenhum. Não, nenhum. Eu gosto muito da linha feminina. Então, é uma linha que me dá muito prazer fazer, porque eu penso não só. Literalmente, né? É, então, Literalmente. eu quando faço essa linha, também é como se fosse uma catarse. Sai assim, eu viajo, eu imagino, eu me ponho nos meus personagens. Agora, quando eu falo sobre a minha ancestralidade, essa é que eu mais gosto, é uma linha que eu gosto muito, porque eu venho de origem negra, origem de índios, né? A minha bisavó era índia, ela foi pega a laço. Então, as coisas que minha mãe falava, né, que minha avó falava, isso, para mim, é muito forte. E eu não tenho bloqueio nenhum, eu falo realmente aquilo que eu sinto e que eu penso. Bloqueio nenhum, eu falo mesmo. Ah, isso é muito bom. A maioria tem bloqueios criativos. Você não tendo, eu acho que é uma coisa muito boa, em comum. E como é que você vê o papel da poesia na sociedade atual? Você acha que a poesia pode ter um impacto significativo dentro da sociedade, Neudemar? Não, eu não acho, não, eu tenho certeza. O que falta para a nossa classe
poetas, né, escritores, um pouco mais de coragem, essa coragem que eu vejo no Dalberto e que eu vejo em mim também. Falar, colocar para fora todas as coisas que nós vemos, sentimos, e pôr isso no papel e colocar na rua. Às vezes a gente lança um trabalho e não tem a venda necessária para que sejamos ouvidos. Então, eu quero crer que você, divulgando o seu trabalho de um em um, falando, indo aos eventos, eu acho que isso ajuda muito a nossa sociedade. E até porque estamos passando um momento delicado dentro da nossa sociedade, né, com muitas coisas que não estão bem certas. Eu acho que a poesia pode sim ajudar, pode abrir os olhos e a poesia pode gritar as coisas que não estão certas para que fiquem melhores. Isso é o que eu penso. Isso. Então, justamente está aí, querida. Vamos para o futuro. Quais são os seus planos futuro, querido? Quais são os seus planos futuro em cima da poesia? Uma questão de criatividade, né? Lançamento de livros. Quais são os seus planos futuros sobre todo esse seu envolvimento literário? Quais são? Bom, para esse ano, os meus planos são fazer um livro infantil com uma criança autista. Nós já começamos, eu estou achando um trabalho muito difícil, porque fazer um livro com uma criança autista para crianças, eu acho muito difícil. Então, está sendo um desafio que eu prazerosamente estou conseguindo cumprir. E essa criança tem 8 anos e eu e essa criança, né, estamos assim envolvidos emocionalmente e, se Deus permitir, esse ano nós ainda iremos lançar. E daqui para frente eu penso em sempre estar falando a minha poesia, a minha forma de ver as coisas, a minha forma de ser dentro dessa nossa sociedade, prestigiando todos os meus colegas poetas que também pensam da mesma forma que eu, e até os que não pensam, né? Para que a nossa voz não seja calada, para que sempre sejamos ouvidos. Então é isso que eu penso. Quando eu ouço uma Marisa falando uma poesia com aquele sotaque, trazendo aquelas raízes, trazendo aquelas coisas lindas da terra dela, da terra, isso é emocionante, isso não pode calar. Quando eu vejo Tanucci falando sobre o amor de uma forma tão lírica, de uma forma tão ímpar, isso não pode calar. Quando eu vejo Dalberto falando sobre as nossas necessidades, sobre as nossas ancestralidades, é a imagem que eu vejo que nós não podemos calar. Nós temos que sempre levantar a bandeira da voz. É isso que eu penso. Muito bom, muito bom. Olha, nosso tempo está muito curto, então eu gostaria de fazer uma última pergunta e gostaria que você falasse um poema seu, não muito longo, tá? Para a gente poder coroar essa nossa entrevista aqui hoje, tá? Então a pergunta é: que conselho você daria para aspirantes da, da, da poesia, né? A poetas neófitos, começando a sua jornada? E depois, por favor, nos fale um poema seu. Bom, o conselho que eu dou é que. Tá, ok. O conselho que eu dou é que nunca desistam. Não é de sonho, não.
nunca desistam da vida, porque poesia é vida, poesia é luz, poesia é quando você olha para frente e vê que tem um caminho. E geralmente não é fácil, mas é um caminho que deve ser seguido e que eles não percam a esperança, que eles sigam assim fortes no que eles querem fazer e ser. É isso que eu penso. Então eu vou falar uma poesia do meu primeiro trabalho, uma poesia que eu gosto muito e eu acredito ser uma poesia atual. Foi do meu primeiro trabalho, que se chama Melhor Pedaço de Mim. E o nome da poesia é Mensagem para o Além. Ah, Cazuza, dá vontade de largar tudo, até as coisas mais banais, já que a falsa democracia não nos deixa mostrar a cara. E o pior, sabemos quem paga para estarmos assim. Sabemos o negócio, o nome do sócio, e de que adianta? Não temos em quem confiar? Nossos filhos trocaram cartão de crédito por armas e por pacotinhos. Dia sim, outro também elege chefe para tudo. Dia sim, outro também elegem chefe para tudo. E tanto quanto você, beija-flor, continuamos esperando uma ideologia para viver. Maravilha, maravilha. Muito bom. Gostei desse recado do Cazuza. Muito bom. Olha, muito bom, gostei. Neudemar, Nessa te agradeço. finalização, poesia é vida, poesia é luz. Por favor. Te agradeço muito a sua presença aqui no Poesia, na sala com Poesia Cult. Você foi maravilhosa, não é? E avisando ao público que ela vai estar conosco com seus poemas uma vez, um poema por dia, por dia, na semana. na semana. Uma semana inteira só com a Neudemar. Não percam, hein? Não perca. Neudemar, muito obrigado você voltar a dizer poesia é luz, poesia é encantamento. E você é maravilhosa. Obrigado pela minha referência, me colocar nesse hall de poetas aí, querido. Muito obrigado, querida. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Na Sala com Poesia Cult. Muito obrigado, querido. Muito obrigado mesmo. Tchau, querido. Obrigado mesmo. Eu é que agradeço esse carinho e essa deferência. Um beijo no coração.